O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que ontem à noite teve a posse oficial de Guilherme Salton e toda a sua diretoria. Até ontem eles trabalhavam na transição, né? E Luiz Ozelame encerrou seu ciclo frente à equipe do Esportivo. Ele passou por 4 anos aí dirigindo como mandatário do Esportivo por 2 gestões, né? Foi eleito na primeira, com altos e baixos, vamos falar bastante disso, né, nos nossos programas. Teve o seu auge no acesso, à volta, né, à primeira divisão. Teve também um ponto negativo, acho que onde o Esportivo esteve lá embaixo, que foi o caso do Márcio Chagas, do racismo, onde foi notícia nacional, mas enfim, ontem encerrou o ciclo de Luiz Ozelame e Guilherme Salton segue no comando do Esportivo para os próximos 2 anos. Até o final de 2017, quem manda, o mandatário do Clube Esportivo é Guilherme Salton e a sua diretoria. Mas Luiz Ozelame, que encerrou o ciclo frente ao Esportivo ontem, está falando aí desse tempo que ficou frente ao Esportivo. E não podia deixar de ser diferente, né? Assim, encerra um ciclo e longo, 2 ciclos, 2 gestões de 2 anos. Isso dá muito trabalho, dá muita dedicação e muitas dificuldades enfrentadas sem reclamações, com muito esforço. Nem sempre conseguimos fazer o melhor, sempre tentamos fazer o nosso melhor, dar o melhor para o Esportivo. Nem sempre fomos felizes, muitas vezes a gente fala que a bola não entrou e se reflete tudo negativamente lá para dentro, né? Tem essas peculiaridades do futebol. E além da posse, né, do novo presidente, Guilherme Salton, foi eleito o presidente do Conselho Deliberativo do clube e com apenas uma chapa inscrita, e ela presidida por Henrique Caprara, foram eleitos todos, né? Todos concordaram com isso. E a chapa, além de Caprara como presidente, o vice é Nauro José Morbini, a secretária Jocimara Nunes e o conselho fiscal ficou com Cláudio Piovesanna, Felipe Trúculo e Wagner Dalla Coleta. Eles também ficam ao clube à frente do conselho por 2 anos, encerra o mandato no final de 2017. E Caprara fala dessa nova experiência, desse retorno dele ao Clube Esportivo. O meu vínculo com o esportivo veio desde criança. É uma herança familiar e, embora afastado do clube, eu acompanhava a vida do clube. Me tornei também responsável por estimular que essa diretoria que está aí assumisse o clube. E convocado para participar, não pude me furtar, né? Convidado para assumir o conselho, eu disse, bem, não me custa emprestar uma experiência que eu tive ao longo dos anos para que o clube possa assumir o seu novo caminho. E um dos anúncios que foi feito ontem à noite foi a retomada ou a conclusão das melhorias na Montanha dos Vinhedos. Essas que eram para acontecer ainda lá na Copa do Mundo, que o Esportivo era candidato, né, Bento Gonçalves, a ser uma subsede, queria trazer uma seleção para cá. Algumas melhorias já foram implantadas, como o irrigamento, a academia, e agora tem a conclusão, e esse que era de 1.900.000, com os reajustes passou a 2.100.000 reais. Agora, dentre as melhorias, tem o asfalto em torno ao Montanha dos Vinhedos, também lá no estacionamento, sala para imprensa e também o elevador que pega no térreo e leva até as cadeiras, facilitando aí para os sócios que não querem subir as escadas. E o prefeito Guilherme Pazin, que fez o anúncio, fala dessas obras. Na verdade, ele não é uma retomada, né? Uma nova fase do processo. Tão logo foi anunciada a liberação dos recursos por parte do Ministério dos Esportes. Lembrando que é um recurso vinculado, é um recurso do Ministério dos Esportes e nós devemos utilizá-lo nesse projeto do Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, qual foi um projeto ainda à época da Copa do Mundo. Talvez fique pronto para as Olimpíadas. E o novo presidente do Esportivo, Guilherme Salton, que a partir de hoje, né, é ele que manda no Esportivo, falou, né, abriu para todos a dívida, como ele assume o clube com esse valor que por várias gestões, ele disse que não é só da passada, né, do Luiz Ozelame, mas sim que vem de anos essa dívida se arrastando, mas que já fez o seu papel, financiou, né, fez o Profut, que é refinanciar essa dívida em 240 meses, pagando R$ 9.000 por mês.
Bom, com certeza, então, todo mundo já era ciente da dívida que o clube tinha, né? Mesmo assim, é uma dívida administrável, uma das menores aí, pelo que a gente viu dos clubes do interior. E isso é uma coisa, uma dívida bem antiga, né? 1.790.000. Tem dívida desde 1968, né? Então, assim, não é, eu falei no geral os números, tá? Não é da diretoria atual que acabou de deixar o cargo, né? Então, mas é uma coisa que a nossa gestão vai ter que administrar. Então, o Profut é uma lei que o governo federal está valendo agora, né? Então a gente reparcelou toda essa dívida aí em 240 parcelas, né? Então vai ser, um alívio. Então a gente vai pagar em torno aí de uns R$9.000 mensais, tá? Inclusive já pagamos a primeira agora. Então esse vai ser um respiro e até para a gente conseguir as negativas do clube, né? Que a gente para poder jogar as competições. E o Zelame, que encerrou seu ciclo ontem no Clube Esportivo como presidente, mas segue como torcedor, deixa uma mensagem para Guilherme Salton. Eu não tenho dúvida que a base é o futuro do clube esportivo e dos outros clubes todos, né? Então está todo mundo trabalhando isso. A base tem que ser dada ênfase, a categoria de base continuar a estruturação que foi muito bem iniciada na nossa gestão, com o Gilson agora levando adiante, né? O Gilson Rigo, né? Nesse último ano e meio. Enfim, precisa muita dedicação para a base, porque é semear e colher pouco, mas são pérolas que a gente colhe e muitas vezes consegue negociar, e as que tu não consegue negociar são grandes valores pelo vínculo que essa garotada forma com o clube esportivo. Então você faz o seu plantel e quando despontam alguns atletas, você negocia, né? Então isso há de ser mantido, eu tenho certeza que vai ser olhado com carinho. O resto, eles são excelentes profissionais nas suas áreas de atuação, principalmente na gestão. Eu sei que eles vão fazer uma gestão rigorosa, como deve ser, né? Até porque as leis e exigências estão apertando cada vez mais. E aí os clubes vão ter que entrar nos eixos, vamos dizer assim, né? Cumprir com o seu orçamento, e o orçamento vai ficar cada vez mais enxuto para que os clubes consigam fazer tudo como deve ser feito, né? Então, nesse sentido, assim, eu não preciso nem dizer isso, eu sei que eles vão fazer, fora seus excelentes relacionamentos, né? Toda essa diretoria que vem aí é muito bem relacionada, o que é muito bom para o esportivo e a gente fica feliz. A partir de agora, o Esportivo segue em busca de formar o elenco para a disputa da divisão de acesso do ano que vem. Até o momento, foi apresentada a comissão técnica, Badico, Fernando, enfim, todos aqui da cidade complementarão a comissão. 6 atletas também já foram anunciados e no decorrer da semana, mais atletas deverão ser apresentados. Já fica aqui a dica que terá um jogo no final do ano entre o campeão do distrital e alguns atletas selecionados para o Esportivo avaliar e ver se algum deles poderá compor o elenco do Clube Esportivo, que deve ter aí 25 a 28 atletas para a disputa da divisão de acesso do ano que vem. Pelo Bento Vôlei, que vem de vitória no último sábado, jogando aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Maringá, 3-7-0, fez 2 ótimas partidas nessas últimas. Uma contra o Maringá, que venceu por 3-0, e a outra contra a multicampeã Sada Cruzeiro, também por 3-7-0. Porém, essas duas ficaram meio vastas, porque teve outras que o Bento Vôlei não conseguiu manter o ritmo, né? Manter essa qualidade de jogo, e aí fica uma oscilação dessas partidas. E o central Zé Ricardo fala sobre isso. Agora é o começo e passa muito por isso mesmo, sabe? A gente vai encontrar o nosso padrão de jogo para poder manter bem e estar entre os 8 na Superliga. O Bento volta às quadras no próximo sábado, jogando aqui em Bento Gonçalves contra o SESI. Mais uma equipe candidata ao título da Superliga e pretende não oscilar tanto. Ganha essa semana de treinamentos e o técnico Paulão acha importante ter esse tempo de treinamento. Isso é normal, a gente vai continuar treinando forte, é um campeonato longo, com muita exigência, né? Todos os times que vêm aqui vai ser pedreira, cara, não tem jeito. Enfim, ó, nós estávamos em 10º lugar, ganhamos 3 pontos, vamos pular lá para 6º, 5º lugar. Mais uma vitória, a gente pula quase entre os 4, então tá muito parelho. Então parece que está muito longe na tabela, mas está muito pertinho também dos primeiros lugares. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves,
Final de semana bastante movimentado. Distrital de Futebol de Campo tem as finais da categoria Sub-18 e também do quadro principal, né? Jogos de ida. E nos veteranos, os jogos da volta das semifinais no sábado à tarde. Os jogos dos veteranos acontecem lá na Eulália. O primeiro jogo da tarde será entre Paulina e Estrela, que empataram em 0-0. Quem vencer vai à final. E depois tem a equipe da casa. A Eulália recebe o Cruzeirinho, precisando vencer para forçar os pênaltis. Em caso de empate ou vitória do Cruzeirinho, a equipe fica com a vaga na final. Já no domingo, a grande final do Sub-18 e também do principal, os jogos de ida acontecem lá na Paulina. O primeiro jogo da tarde é a final do Sub-18 entre a equipe do Inter da Leopoldina e a equipe do Estrela da Serra. O Inter chega até aqui como melhor campanha, perdeu 100% de aproveitamento no último domingo, mas garantiu a vaga na grande final. E o que fica, né, lá o jogo do Estrela e Flamengo de São Valentim, o jogo acabou aos 27 minutos do segundo tempo, né, o juiz não conseguiu terminar a partida, e infelizmente, já no Sub-18, tendo problemas com arbitragens e discussões, enfim, e expulsões. E o técnico do Inter da Leopoldina, Márcio Cebola, fala desse duelo. Primeiro, Buda, eu gostaria de te dizer que o Estrela da Serra estando na final não me surpreende, né? Porque foi o time que a gente enfrentou na primeira partida de abertura, um time forte, que tem jogadores fortes e rápidos. E outra situação é difícil, né? A gente briga tanto ali com o pessoal da secretaria, vamos fazer campeonatos de sub-18, vamos fazer campeonato de sub-15, sub-17, 20, e aí isso aí serve principalmente para os organizadores, né? Que eles são os responsáveis pelos times. Então o nosso time aqui, eu sempre batalho, além da parte de organização de campo, eu sempre digo, a gente tem que ser leal, tem que ser correto dentro de campo, tem que evitar. Por quê? Porque esse campeonato sub-18, ele só veio a iniciar uma bela organização da secretaria, e também ele vai, se Deus quiser, ser cada vez mais aperfeiçoado. E as outras categorias também vão ser encaixadas. Então fica a dica para os organizadores dos times, né, me incluo no meio, para a gente botar na cabeça desses guris que eles precisam aprender a jogar futebol. Eles não precisam aprender a fazer rolos fora de campo, rolo com identidade, chamar um de nome, primeira coisa que o jogador da categoria de base precisa aprender são os valores éticos e morais. Depois ele vai aprender a jogar bola. Então fica a dica, e eu tenho certeza absoluta que a secretaria vai, ano que vem, aperfeiçoar cada vez mais esses campeonatos, e a gurizada vai ter cada vez mais oportunidade de jogar. E depois do Sub-18 tem a grande final do quadro principal entre Paulina, que joga em casa, e o Flamengo de São Valentim, que decide a grande final jogando em casa. Os jogos também das finais são de ida e volta, como já falei, o primeiro na Paulina e o segundo no Caldeirão Rubro-Negro, campo do Flamengo de São Valentim, tá certo? E para encerrar, o Citadino de Futsal na categoria feminina, no último domingo também encerrou. A equipe da BGF foi a grande campeã, então parabéns às meninas que conquistaram tudo que jogaram esse ano. Nessa parceria BGF com a Paulina, conquistaram um título importante fora de Bento Gonçalves, também representando a nossa cidade, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo de notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na sexta-feira repercutindo, claro, esse grande final aí do Sub-18 e também do quadro principal do Distrital de Futebol de Campo. Então, bom resto de semana a todos e até sexta-feira.